corpo humano é um fantástico e complexo organismo que apresenta uma anatomia e uma fisiologia única da sua espécie. Esse assunto desperta a curiosidade de vários cientistas e do público em geral, que quanto mais pesquisam sobre o assunto, mais curioso e misterioso ele se torna. E vemos o quão perfeito é o corpo humano. Apesar de sermos similares às outras formas de vida em nosso planeta, o corpo humano é único, possuindo ele capacidades que nenhuma outra forma de vida possui, como por exemplo, chorar com emoção, ou até mesmo pensar, que são ações exclusivamente humanas. Por isso, no vídeo de hoje, veremos 10 fatos impressionantes sobre o corpo humano. E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Episódios Curiosos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta, comenta, compartilha e deixa sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Assim, veremos agora alguns fatos surpreendentes sobre o corpo humano. O primeiro fato surpreendente sobre o corpo humano é que o coração consegue bater cerca de 100 mil vezes por dia. Em um único dia, o coração humano consegue bater em média 100 mil vezes e durante um ano consegue bater 35 milhões de vezes, sendo ele capaz de bombear uma quantidade de sangue que chega a 7.200 litros por dia. O segundo fato surpreendente sobre o corpo humano é que a pele é o maior e mais pesado órgão do corpo humano. A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, tendo ela, em um adulto, um peso de 3,6 quilos e podendo ter uma extensão de 2 metros quadrados. A pele apresenta 15% do peso total do corpo e ela possui diversas funções, desde proteção térmica, proteção contra agentes externos e também atua por meio sensorial, onde vai ajudar o cérebro a compreender os estímulos vindo pelo meio externo. O terceiro fato surpreendente sobre o corpo humano é que as crianças possuem mais ossos do que os adultos. Um bebê nasce com cerca de 300 ossos em seu corpo. Porém, com o passar do tempo e seu desenvolvimento, esses ossos vão se fusionando até que ele chegue na fase adulta e tem uma quantidade de ossos que chega a 206 ossos. Por isso, existe essa variação entre a quantidade de ossos dos adultos e a quantidade de ossos que as crianças possuem. Dentre as diversas funções que os ossos possuem, temos a sustentação, a locomoção, o armazenamento da medula óssea, que é um importante órgão que armazena e produz células de defesa, entre outras funções que os ossos possuem. O quarto fato surpreendente sobre o corpo humano é que nós piscamos os olhos 24 vezes por minuto. Em média, piscamos 24 vezes por minuto para umedecer e limpar os olhos. Os músculos que participam dessa ação, eles se movimentam cerca de 100 mil vezes por minuto e cada piscada dura décimos de segundo. A frequência e o tempo de cada piscada depende do humor e do estado geral do indivíduo. Então, se o indivíduo está cansado, ele pode vir a piscar 40 vezes. O quinto fato surpreendente sobre o corpo humano é qual desses é o mais veloz na sua ação. Se é o sangue, se é o espermatozoide, se é o impulso nervoso ou o espirro. Bom, o espermatozoide ele tem uma atuação com velocidade de cerca de 45 km por hora. Já o sangue, que sai da artéria aorta, ele pode chegar com uma velocidade de 108 km por hora. O espirro, ele sai com uma velocidade de 150 km por hora. Já o impulso nervoso, ele pode chegar até 360 km por hora, sendo o impulso nervoso o mais rápido na sua ação, mais rápido do que os outros três. O sexto fato surpreendente sobre o corpo humano é que os pulmões armazenam cerca de 5 litros de ar. Os pulmões possuem a capacidade de armazenar 5 litros de ar, porém, meio litro desse ar ele é renovado a cada respiração. A frequência respiratória de uma pessoa ela chega até 15 expansões por minuto, tendo a capacidade de armazenar 450 litros de ar por hora e 10.800 litros de ar por dia. Além das funções que podemos destacar do pulmão, a mais importante é a que oxigena o sangue, é a capacidade de oxigenar o sangue, além de outras funções importantes que o pulmão possui. O sétimo fato surpreendente sobre o corpo humano é que o suor liberado pelo corpo não possui um cheiro ruim. Ao contrário do que muitos acreditam,
O suor liberado pelo corpo ele não possui um mau cheiro. Porém, o odor que sentimos quando é liberado é causado por bactérias que se encontram na nossa pele e estas se alimentam do nosso suor. Com isso, é liberado resíduos que causam o odor que sentimos quando o suor é liberado. O oitavo fato surpreendente sobre o corpo humano é que a quantidade de sonhos e a memória são afetadas pelo nível de inteligência do indivíduo e a posição que o corpo se encontra. Ou seja, quanto mais inteligente for aquele indivíduo, mais sonhos ele terá enquanto dorme. Assim, quanto maior o seu QI, maior vai ser o combate contra doenças mentais. Além disso, foram demonstrados em alguns estudos que, a depender da posição que o corpo se encontra e o local, pode ser ou não acionada a memória do indivíduo quando ele precisar. O nono fato surpreendente sobre o corpo humano está relacionado ao quanto de comida é suportada no estômago. O estômago ele é um órgão elástico, possuindo ele um volume normal de 50 milímetros. Quando o indivíduo ele come demais, o estômago ele consegue ter uma capacidade de aumentar o seu volume em até 80 vezes. Isso equivale de 3 a 4 litros de comida. Quando o indivíduo ele continua comendo sem parar, o organismo ele vai induzir o indivíduo a vomitar para que se livre daquele alimento em excesso que está no organismo. O décimo fato surpreendente sobre o corpo humano é que o nosso nariz contém mais de 5 milhões de receptores olfativos e estes conseguem lembrar de mais de 50 mil aromas diferentes. O nosso nariz contém mais de 5 milhões de receptores olfativos e estes estão localizados na parte superior das fossas nasais. Com isso, nós conseguimos distinguir mais de 50 mil diferentes aromas. Além disso, as mulheres possuem uma habilidade melhor em distinguir aromas do que os homens. Assim, podemos observar alguns fatos surpreendentes sobre o corpo humano. Porém, sabemos que existem muitos outros segredos e informações que nos deixariam de boca aberta, não é mesmo? Na sua opinião, qual a curiosidade mais inusitada? Me conta aí nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo e acha que te ajuda de alguma forma, se inscreve aí no canal, curta, comenta, compartilha e deixa sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Obrigado e até a próxima!